Deu para perceber nas exposições que temos feito sobre o livro Amar, a Suprema Ciência da Vida, que o que nós vamos continuar falando, o capítulo 17, 18, 19 e 20, é a continuação desse exercício que nós estamos fazendo. Amar, a Suprema Ciência da Vida. E o capítulo 17 fala a vida do outro lado da vida. É uma advertência para todos nós, principalmente para aqueles que ignoram que a natureza não dá salto na evolução. A vida do outro lado da vida é a continuação da nossa vida aqui. Por isso que muitos se iludiram e outros tantos continuam se iludindo de que o seu sofrimento vai terminar com a morte. E aí muitas vezes praticam o suicídio a longo ou mesmo a curto prazo. Mas é total ignorância sobre a vida dentro da vida. Quando ele fala a vida do outro lado da vida, como que estará o nosso perispírito do outro lado da vida, quando lá nós chegarmos? Quando acordarmos do outro lado da vida e formos fazer a leitura da nossa última existência, e na condição de juízes de nós próprios, nós concluiremos mais uma vida sem frutos, mais uma vida sem me dedicar à finalidade suprema das existências, das reencarnações, para aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e, naturalmente, amar aos nossos semelhantes como a nós próprios. Mas, se eu ainda sou uma pessoa com vícios, imaginemos a minha capacidade de amar. É uma coisa muito nanica, é uma coisa muito inexpressiva, porque a proporção que o ser humano vai evoluindo, ele vai se distanciando das necessidades externas, ele vai se dedicando a despertar mais e mais a fagulha de Deus que existe em todos nós. Então a vida do outro lado da vida, tenhamos certeza, e a literatura espiritualista é riquíssima sobre o assunto, que é a continuação da nossa vida, da vida que nós temos agora. Se nós vamos desencarnar, tombados pela dor, pelos sentimentos da culpa ou qualquer outra coisa dessa natureza, nós continuaremos do outro lado. Assim é a criação. Nós precisamos aprender no mundo, no plano material, qual o sentido sagrado da vida. O capítulo 18 diz: amar a verdade é amar ao autor da vida. Nós, através dos milênios, séculos e milênios e muitos milênios e séculos, nós utilizamos muito da mentira. Atualmente, pelo menos desses 2000 anos de Jesus para cá, nós já deveríamos ter transformado as nossas mentiras em verdades. E tem aqueles que não mentem nesse sentido bem social de negar a verdade. Tem aqueles que mentem para eles próprios. Eles levam a vida, têm uma conduta de vida que contraria todos os princípios éticos e morais que Jesus ensinou. Mas ele se dá por satisfeito com as próprias agruras que ele passa, pensando que ele está evoluindo, se dedicando a causas que não têm nada a ver com o seu projeto reencarnatório, se dedicando a muitas coisas externas e dando pouca importância ou nenhuma importância à sua vida interna, à sua evolução. Então, se o sentido sagrado da vida é evoluirmos sempre, porque a evolução não tem ponto final, e se tivesse esse ponto final seria Deus. Nós já concebemos essa verdade. Então, amar a verdade é amar o autor da vida. Imagina só, por que Jesus era como era? Já era, na condição humana, uma consciência plena de Deus, de sabedoria. Então, já temos modelos. Imagina só, se nós encontrássemos Francisco de Assis, o Antônio de Pádua, Teresinha de Jesus, Noemi do Gandoá, Teresa de Calcutá, imaginemos tantas expressões fabulosas que representaram Jesus, ainda se alimentando da mentira. Então sejamos nós
autênticos porta-vozes dos céus, de forma que quando nós falarmos da divindade, não tenhamos uma força motriz, aquela que nos impulsiona para a frente, e uma contramotriz, porque a culpa assim age em todos nós. O capítulo 19 fala o divino atributo da vontade no homem. Nós já aprendemos com Pietro Baldi, em livro A Grande Síntese, ele transformando essa palavra vontade no atributo da divindade que existe em todos nós, formando essa santíssima trindade que todos nós temos: o conhecimento, a vivência, a sabedoria e a vontade impulsionadora para novas aquisições morais e, consequentemente, novas condutas éticas no plano da existencialidade. Então, ali, o divino atributo da vontade. Esse vontade devemos colocar em letras bem grandes, bem maiúsculas, para que nós entendamos que é um atributo da divindade em nós. E se nós formos bem coerentes, nós vamos selecionar as nossas vontades, porque nós vamos medir as consequências, porque tem muita gente com vontade, mas não mede as consequências, e depois desencarna e vão para aquele estado mental infernal. Então ele vai para o verdadeiro inferno que a mente dele criou. Não consegue ter uma vida transparente na existencialidade, e aí fica dominado, se transformando em verdadeiros caracóis, com vergonha deles próprios, porque não conseguiram ter transparência diante dos olhos de Deus, representado pela lei de causa e efeito, o divino atributo da vontade no homem. E aí, este vídeo de hoje encerra sobre a hereditariedade do espírito. É mais uma advertência para todos nós, até mesmo nós que lidamos com a saúde das pessoas, né? Muitas vezes continuamos com uma linguagem que não bate, porque nós já sabemos que ninguém sofre por procuração. Não há possibilidade nenhuma de nós transferirmos para os nossos descendentes as nossas mazelas, as nossas tendências. Então, quando fala na genética, na hereditariedade, que os pais passaram para os filhos trouxeram como herança dos seus pais determinadas dificuldades na existência, isso não procede. O que acontece é que quando nós vamos reencarnar, a planilha que é feita para cada um de nós é de acordo com aquela encarnação que vai ser mais proveitosa. Mas tem um monte de outros espíritos com a mesma conduta, ou muito parecida. Então os nossos senhores, os nossos superiores, os responsáveis pelas nossas encarnações, reúnem aqueles espíritos comprometidos com a lei no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo social, no mesmo grupo continental, e vai para aí afora, né? Então reencarnam juntos, mas não é herança genética, é herança da alma. São espíritos que se comprometeram. E aí vem essas tsunamis da vida, alterações as mais variadas, né? Os desencarnes coletivos, e não foi em função da convivência, foi simplesmente em função de condutas, digamos assim, similares. E aí nós nos comprometemos diante da lei de causa e efeito de maneira muito parecida. Então aí justifica a chamada hereditariedade do espírito. Ele traz na alma dele esse quanto de energia que ele vai precisar expurgá-la em alguma situação. Então tem aqueles que passam pelas suas dores pessoais e tem aqueles que passam pelas dores coletivas. Mas cada um é dono do seu quião. Então vamos encerrar esse vídeo pedindo aos céus que nos conscientizemos para que os nossos filhos, se tiverem algumas doenças, não fiquem ou não admitam que foi herança dos seus pais. E nós, pais, não fiquemos achando que os nossos filhos poderão ter doenças que herdaram de nós. Certo? Nosso comprometimento é com a lei de Deus, com a lei de causa e efeito. Permaneçamos atentos
orando e vigiando, e observemos os grandes seres maravilhosos. Essa genética que nós todos conhecemos é para que o espírito possa, da melhor maneira possível, se expressar. Por isso que Jesus, quando ia reencarnar, a tecnologia sideral escolheu a família, os descendentes de Davi, para que Jesus pudesse, num corpo adequado, reencarnar. E aí prepararam todo aquele ventre da Santíssima Mãe Maria para que ele, o divino arauto da divindade na Terra, pudesse chegar à nossa dimensão, ao nosso plano. Continuemos em paz.